Sou pobre, sou de direita. Por quê? Muitos influenciadores de esquerda estão se esforçando demais nesse ano eleitoral para pôr na cabeça do pobre que pobre tem que votar na esquerda. Podem acreditar, a maioria deles estão falando demais desse assunto. E não é aleatoriamente, por acaso, mas sim orquestrado. Ou seja, não é uma coincidência, não é algo orgânico. Existe um plano estratégico elaborado pelo Foro de São Paulo, pela elite da esquerda, para fortalecer essa narrativa nesse ano eleitoral, para que pobre vote na esquerda. A pergunta que nós, pobres, temos que fazer é a seguinte: por que a esquerda governa o Brasil desde 1988 e ainda somos um país subdesenvolvido, com altos índices de pobreza, falta de saneamento básico, um sistema único de saúde, um SUS, que só funciona para as emergências, mas não para tratamentos e cirurgias um pouco mais complicadas e sérias? Por que a esquerda governa o Brasil há 38 anos e ainda temos a maior carga tributária, a maior carga de impostos do mundo e o pior retorno à população desses impostos, onde a criminalidade tomou conta da nação, a insegurança é presente em todas as capitais e o nível de alfabetização precisou ser maquiado e índices de pobreza serem alterados? Por que a esquerda governa o Brasil há tantos anos e o salário mínimo ainda continua uma vergonha? O salário de professor continua uma vergonha. As ruas sem asfalto, o povo precisando de bolsas e filas enormes para conseguir míseros ossos de boi para fazer uma janta. No Nordeste, mesmo depois de 20 anos do início da transposição do São Francisco, ainda falta água. Falta água para centenas de milhares de famílias pobres que votaram, infelizmente, na esquerda. Só que os contratos milionários com os carros-pipas voltaram com o seu Lula na presidência. Já está no terceiro mandato do Lula, sendo que o governo anterior liberou a água do São Francisco, mas o atual foi lá no começo do mandato e fechou a transposição. Está na hora de nós, pobres, começarmos a questionar esses influenciadores que recebem muito dinheiro para dizer que devemos fazer, o que devemos votar, o que devemos pensar. Está na hora de nós, pobres, começarmos a estudar o que a direita e os candidatos da direita defendem e parar de acreditar na ladainha dessa elite esquerdista que quer nos manter pobre. A esquerda diz que pobre deve votar na esquerda porque é na esquerda que se encontram programas sociais de ajuda ao pobre. Sério mesmo? Vamos cair nessa? Eu, como pobre, não quero viver de ajuda, de programas sociais, coisa nenhuma. Eu quero viver das minhas próprias condições, de ter condições de por mim mesmo poder sustentar minha família, sem depender de ninguém, de empréstimo de governo, crescer financeiramente, pagar menos impostos e, se possível, virar empreendedor. Virar um comerciante pequeno, médio e até mesmo empresário. Coisa que é quase impossível no governo de esquerda, pois a esquerda aumenta impostos, endurece as leis contra os empresários, contra quem está começando a empreender, contra o autônomo, o trabalhador que vende água no semáforo, é a fiscalização constante. E o que acontece? Empresas fecham, o trabalhador não cresce. Muitos empresários preferem não contratar mão de obra de profissionais qualificados devido a ter uma grande probabilidade de falir nos 2 primeiros anos devido a tanta lei burra que o governo de esquerda impõe. Um governo de esquerda, como vimos e vemos no Brasil, eles te dão peixe, mas tiram a sua vara de pescar, não te ensinam a pescar. E não te permite aprender a pescar. Num governo de direita, existe sim programas sociais pelos quais dão peixe para quem precisa, mas com liberdade de você pescar por conta própria. A gente visa diminuir o imposto, visa trazer liberdade de mercado e financeira. A direita não é contra bolsas, somos contra impostos abusivos, IPTU, IPVA, PIS, COFINS e muitas outras centenas de impostos, ainda mais com essa reforma tributária. Somos contra a vigilância do PIX, que só o pobre vai pagar. Somos contra o governo de cobrar taxas de uso dos seus próprios bens. Deixa de pagar IPTU para ver se não toma sua casa, deixa de pagar IPVA para ver se não toma seu carro. A esquerda sim governa para os super ricos, pois causam juros elevados que beneficiam os bancos e grandes corporações. Enquanto o pobre luta para comprar um carro simples por um preço de carro de luxo em outros países de economia livre de direita, como no caso dos Estados Unidos, ainda se esforçam para pagar licenciamento, vistorias abusivas, IPVA, manter os pneus em dia, gasolina cara, pedágios caros, vias todas esburacadas. E de repente o pobre é parado numa blitz pelo fato de ter um pneu careca ali, porque não teve condições de trocar no momento, um atraso ali IPVA, que nem deveria existir essa bosta, ou mesmo qualquer manutenção não feita no farol, o governo se sente no direito, meu irmão, de prender o seu carro, tirar o seu bem que você tanto lutou para pagar, pagando com muito sacrifício. Onde que a esquerda pensa no pobre? O pobre compra uma moradia, faz das tripas coração para dar lá para os seus filhos, para os seus netos, e de repente não consegue pagar o IPTU. Aí o governo vai lá e toma a sua moradia, toma a sua propriedade. Isso é pensar no pobre? Eles querem pôr na cabeça do pobre que FHC, Collor, eram de direita. Mentira, eles eram todos de esquerda e centro-esquerda. Alckmin é de centro e esquerda, tanto é que hoje é vice do Lula. Quando que a direita vai se misturar com a esquerda?
Essa é a prova. Sempre fomos manipulados pelo sistema. Nós pobres somos usados como massa de manobra. Acorda, desperta, pobraiada. A direita raiz quer diminuir o Estado, o governo e elevar o povo, diminuir custos, zerar impostos, tirar taxas, baratear a produção. Isso ajuda as empresas e os pobres, pois o maior e mais forte programa social que existe é o pobre ser disputado numa vaga de emprego, numa vaga de trabalho e receber ofertas de bons salários. Isso sim é programa social. O pobre ser valorizado na sua mão de obra. Do que adianta a esquerda se vangloriar de programas estudantis? Aí depois de formado o cidadão que ocupou lá uma vaga estudantil do programa da esquerda, não tem vaga de emprego para ele, não tem oferta, é uma ilusão isso. Temos que ter um mercado livre, com uma livre concorrência, onde o empresário tem incentivos para crescer, e não um governo de esquerda lhe cobrando mais e mais impostos, colocando mais e mais regras idiotas e beneficiando falsamente o empregado. Com muitas regras, como o 13º salário é uma farsa. O INSS é outra farsa, tudo é uma farsa no Brasil. Quanto mais benefícios ao empregado, mais desemprego tem. E menor é o salário mínimo. Veja os Estados Unidos sem nenhum desses benefícios que temos aqui no Brasil, mas com os maiores salários, com os melhores empregos. Pois quanto mais benefício dá para o empregado, menos chance de ganhar o dobro, o triplo ele tem. Ninguém é perfeito ou isento de cometer erros. Mas os candidatos de direita vão planejar uma nação qual proporciona crescimento financeiro, tanto para ricos como para os pobres, pois os pobres dependem da indústria, dos ricos, dos industriários. Pobre depende de empresários para ter boas vagas de emprego. Pobre depende de rico e rico depende de pobre. Nós somos um povo só que a esquerda fica jogando um contra o outro. Falar que os empresários são nossos inimigos. Os empresários começaram de baixo também com a gente, como a gente está começando. O nosso inimigo é o governo, é o Estado. Quem se preocupa com o pobre não dá o peixe, mas ensina a pescar. Põe isso na cabeça. Chegou o momento de nós, pobres, começarmos a questionar essas migalhas que a esquerda quer impor em nossas vidas. Não somos contra o Bolsa Família, pelo contrário, foi no governo do Bolsonaro que teve o maior aumento, de 120 a 190 para 600, 650, 900 reais. Só que dentro do programa, das bolsas, tem que ter um curso técnico, caso a pessoa queira não depender mais daquilo. Aí eles ficam inventando que não foi o Bolsonaro nem o Guedes, foi o Congresso. Mentira, foram eles que propuseram. A esquerda vive de narrativa, vive de mentiras, cara. Está na hora de nós pobres começar a cobrar o nosso valor. Está na hora de nós pobres começar a despertar, questionem. A favela venceu, só vai vencer quando você não precisar mais da favela, você puder pagar um aluguel, comprar alguma coisa. Sabia que, inclusive, o Bolsonaro e o Paulo Guedes iriam pagar royalties ao povo brasileiro nesse segundo mandato, se ele ganhasse? O que é royalties? Se nós trabalhássemos certinho, sem corrupção, mexesse nos minérios, industrializasse o Brasil, cada brasileiro ia ter partes do lucro das estatais, que no governo do PT só dá prejuízo. Olha o Correio quebrando, o Petrobras quebrando, todas as estatais quebrando. Se o lucro for absurdo das estatais, nós brasileiros recebemos um valor anual de pelo menos 12, 16, 17 mil reais. A esquerda jamais ia falar isso para vocês, pobres, para nós, pobres. Porque eles não querem que vocês saibam, eles estão falando que é fake news o diabo deles. Quando o pobre se levantar em revolta contra essa corda mentirosa da esquerda, o Brasil será de primeiro mundo. O inimigo não é o patrão, o inimigo é o Estado. Acordem, despertem.